Boa tarde a todos, meu nome é Anderson, sou da Igreja Gerando uma Nação, do Bispo Carlos, da Bispa Néia, sou da Célula Pedra de Cristo, do líder William, da Cleide. Devido ao coronavírus, não podemos estar tendo culto, então achamos dessa maneira, desse canal, através desse canal, pequenas ministrações para que podemos ser edificados sem sair de casa. Vou estar ministrando uma palavra, Deus colocou no meu coração, espero que você escute até o fim, preste atenção. Antes de ler os versículos, vou estar fazendo uma oração. Você que está aí ouvindo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo. Deus, te glorifico e te exalto, Senhor, por tudo que o Senhor é, Pai. Estou aqui, Senhor, iniciando esse vídeo, Pai, Pai, essa ministração. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Pai, me dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Deus amado, Deus de vida, cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo, Senhor, que possa entender e guardar essa palavra no coração, Pai, para que não pecar contra Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que vai ser de grande crescimento, vai ser de grande utilidade, vai fazer muitos efeitos esse vídeo, Senhor. Desde já, Pai, eu quero te agradecer, te louvar e te exaltar pelo Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Bom, o texto que eu vou ler hoje, Isaías 53, para mim, na minha opinião, é o texto mais forte, mais bonito, tremendo esse capítulo. Isaías 53, Deus ele revela para Isaías a respeito da vinda de Cristo. Vou estar lendo aqui os versículos, Isaías 53, eu vou estar lendo Isaías 53, do 2 até o 8. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53, versículo de número 2. Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que Deus desejamos. Era desprezado, era indigno entre os homens, homem de dores, experimento nos trabalhos, de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos nele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele ferido pelas suas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. E todos nós desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Na opressão e o juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Glória a Deus. Como eu disse, esse é um capítulo tremendo, um capítulo revelado, um texto revelado por Deus ao profeta Isaías. Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. Aproximadamente de 600 a 700 anos antes de Cristo, Deus concedeu essa revelação sobre a vinda de Cristo. Um texto fortíssimo. Vamos lá. Jesus, ele está assim. Por que esse texto? Porque assim, quando eu estava na igreja, no começo da igreja, no começo do meu ministério, assim, eu falava e eu ouvia muito dizer assim: ah, mas por que Jesus ele morreu por mim na cruz? Porque todo mundo fala isso. Ele morreu por mim na cruz, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que foi minha culpa? Você que está ouvindo aí, você que é cristão,
Será que você poderia explicar isso? Será que você que está aí ouvindo, que é cristão, será que você poderia evangelizar uma pessoa? E se a pessoa perguntasse para você, por que eu tenho a ver com a morte de Cristo na cruz? Será que você poderia responder? Verdadeiramente, qual é o significado da cruz? Por que Jesus foi crucificado? Qual foi os benefícios que eu tive sobre isso? E por que Jesus, que foi ele que morreu por nós na cruz? Vamos tentar entender, vamos entender porque Jesus ele morreu por mim e por você na cruz. Se verdadeiramente ele teve culpa, se a culpa é nossa. Jesus ele estava lá no céu, sentado à direita do Pai, sendo adorado pelos santos, o dia inteiro sendo glorificado. Santo, santo é o Senhor. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça infinita, ele fez o maior gesto de amor que poderia acontecer, que é o que? Deu o seu único filho para nós. Versículo de número 3. Diz assim o versículo 3: Era desprezado, mais o digno entre os homens, homens de dores, experimentos nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto desprezado e não fizeram caso dele. Assim, Jesus ele veio como um homem, ele viveu em Israel, e ele veio para os cristãos, para os judeus, Só que os próprios povo dele não aceitou ele, não aceitou Jesus. Jesus, ele foi condenado por rebelião contra Roma e por blasfêmia. Então Pilatos condenou a Jesus à cruz. Condenou Jesus à cruz. Jesus ele foi condenado por isso. Mas nós sabemos que não foi esse motivo. Jesus ele não teve culpa nenhuma. Jesus ele não teve pecado nenhum. Não tinha motivo para Jesus ser crucificado. Mas mesmo assim ele foi crucificado. O mesmo povo que Jesus curou, aquelas multidões que seguiam Jesus, foi o mesmo que estava pedindo a morte de Jesus na cruz. E Jesus ele foi condenado por esses dois motivos: blasfêmia contra Roma, rebelião contra Roma e blasfêmia. Mas não, esse não é o motivo. Se você for ler bem, estudar porque Jesus ele foi na cruz, porque foi assim, ó. Esse, irmãos, é o verdadeiro significado da cruz. Esse é o maior motivo. Antigamente, no Novo Testamento, era assim: uma vez por ano, na Páscoa, as pessoas pegavam os seus animais, entregavam ao sacerdote, e o sacerdote fazia sacrifício para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Isso acontecia uma vez por ano. As pessoas pegavam os animais, entregavam aos sacerdotes, os sacerdotes faziam o sacrifício para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Mas o que acontece? O tempo foi passando e virou bagunça. Tipo assim, eu vou pecar, depois eu faço sacrifício lá e tá tudo certo. E tinha até estoque de animal. O pessoal queria pecar e depois fazer o sacrifício de qualquer maneira. Aí achava que Deus ia perdoar. Deus ele se revoltou contra essa situação. Deus ele não aceitava mais esse sacrifício. Então Deus, pelo seu amor pelo povo, o que Deus fez? Deus ele mandou Jesus como sacrifício vivo, o único sacrifício verdadeiramente para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Esse foi o maior motivo da cruz, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Então Jesus, como um cordeiro, ele foi levado ao sacrifício e foi morto como sacrifício vivo para que Deus pudesse nossos pecados, porque Deus já não perdoava mais os pecados das pessoas. Deus não aceitava mais. Então Jesus, como um cordeiro, uma ovelha, ele foi lá e foi morto por mim e por você.
Sabe de quem é a culpa disso? Eu e você. Sou eu e sou você. Por isso que Jesus ele foi morto na cruz. Agora você entende porque Jesus ele foi morto na cruz? Porque hoje os seus pecados, se não fosse a cruz, se não fosse o sacrifício de Jesus, os seus pecados que você cometeu hoje, o sacrifício que você cometeu ontem, se não fosse Jesus morto na cruz, Deus ele não ia perdoar. Ele não ia perdoar. Mas Jesus, mesmo sem querer, ele foi lá na cruz como sacrifício, o sacrifício vivo, para que Deus perdoasse os meus e os teus pecados. Aqueles pecados que você cometeu ontem, aqueles pecados que você cometeu hoje e aqueles pecados que você vai cometer amanhã. Esse foi o significado da cruz. Entendeu, irmãos? Isso foi o significado da cruz, para que você pudesse ter salvação. Porque senão seus pecados não iam ser perdoados. Porque vamos falar a verdade. Tem pecado que a gente comete que a gente já faz premeditado. Tem pecado que você já faz na intenção de pecar mesmo. Deus ele sabe todas as coisas, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua mente. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe seu ontem, seu hoje, seu amanhã. Então ele sabe que você vai pecar. Ele sabe que você vai pecar. Então, às vezes você mesmo com remorso, Deus ele não ia perdoar. Então Jesus, para que eu e você pudesse ter esse perdão, para que nós pudéssemos ter uma salvação, Jesus ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o próprio Cordeiro que foi lá na cruz e morreu por mim e por você. Entenda isso. Talvez você não é cristão e você não entendia isso, mas esse é o significado da cruz. Foi pelo meu e pelos seus pecados. Então quando você antes de você pecar, lembra que teve uma pessoa que morreu por você, que foi Jesus na cruz. Tudo que ele sofreu, foi cuspido, foi humilhado, foi xingado, foi desprezado. Tudo que Jesus passou, o que ele passou, daquele caminho até a cruz e na cruz, foi pelo meu e pelos seus pecados. Dê valor a Jesus. Esse é o Jesus que ama eu e você. Hoje talvez você nem peça perdão pelos seus pecados, você não tem remorso, mas teve uma pessoa que se importou. Assim, vamos lá no texto. Isaías, capítulo de número 5. Versículo de número 5. Diz assim, versículo de número 5. Mas foi ele ferido pelas suas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, e castigado traz a paz sobre ele, e as suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tomou sobre si nossas dores. Irmãos, eu já vi muita gente, eu já vi pessoas com 30, 40, 50 anos de evangelho reclamando que está doente. Eu já vi pessoas questionando a Deus. Ah, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por isso, porque eu estou sofrendo isso, porque eu peguei câncer, porque eu estou com diabetes, não sei o que, mas eu sou seu servo, eu estou há muito tempo fazendo a tua obra, fazendo o teu querer, e eu estou passando por isso. Irmãos, entenda uma coisa, não seja ignorante, vamos entender esses versículos. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse versículo, quando Isaías fala, foi quando na época de Jesus, não foi para os dias de hoje. Esse versículo não é para os dias de hoje. Esse versículo foi para o tempo de Jesus. Porque quando Jesus encontrava alguém, ou a pessoa encontrava Jesus, Jesus curava. Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou o servo do centurião, o paralítico do tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue. Jesus ele fez várias curas. Foi para aquela época. Então quando ele encontrava a pessoa, ele tomava sobre si aquela enfermidade. Entendeu? Ele tomava sobre si aquela enfermidade. Não é para os dias de hoje. Hoje eu e você pode ficar doente sim, viu? Você pode pegar coronavírus, pode. A Bíblia diz que Paulo tinha enfermidades. Timóteo tinha um problema no estômago. Então as pessoas ficavam doentes.
As pessoas que não encontravam fisicamente Jesus e não pediam a sua cura, muitos foram curados porque encontraram Jesus. Hoje não, hoje você pode ficar doente. A única pessoa no mundo que nunca ficou doente foi Jesus. Porque ele era imaculado. Imaculado significa santidade. Jesus, ele não pegava pureza. Ele não pegava pureza. Sabe por que eu e você fica doente? Porque nós somos pecadores. Nós não somos puros. Nós somos impuros. Então por isso a gente absorve purezas. É por isso que nós ficamos doentes. Você entendeu? Então quando a pessoa fala assim, ele tomou sobre mim as nossas enfermidades lá na cruz, está totalmente errado. Está totalmente errado. Isso não tem nada a ver com a cruz. Eu já expliquei qual é o significado da cruz. Foi sobre os nossos pecados. Entenderam? Amém? Então esse é o significado da cruz. Foi por isso que Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Foi pelo nosso pecado. A Bíblia vai dizer que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E não só abriu a sua boca. Jesus ele foi até a cruz sem abrir a boca, sem reclamar, sem murmurar. Se você for ver, quando você sofre uma dor, se você gritar, isso alivia um pouco. Nem isso Jesus fez. Ele foi lá quieto. Não abriu a sua boca. Sem reclamar. Não era vontade dele, porque ele falou para Deus, Deus, Pai, se for por mim, passa esse cálice. Jesus ele não queria estar lá. Mas pelo amor, pela minha e pela tua vida, ele foi lá como um sacrifício vivo, como um cordeiro e foi morto por mim e por você. Amém? Essa foi a pequena palavra que Deus colocou no meu coração, que você possa ter entendido o verdadeiro significado da cruz. Já repeti várias vezes, vou repetir a última. Foi por mim e por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. A culpa de Jesus ter morrido na cruz fui eu e foi você. Porque a Bíblia vai dizer que o povo estava disperso já. Estava se afastando de Deus. O povo não queria mais saber de Deus. Então Jesus ele veio na terra para mostrar para as pessoas, para entender, para mostrar o amor de Deus para as pessoas. As pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam o verdadeiro amor de Deus. O amor incondicional de Deus pelas pessoas. Então Jesus ele veio na terra mostrar isso. Ele veio mostrar isso. Jesus ele sabia fazer coisa boa e terminou assim a sua morte fisicamente. Lá na cruz, por mim e por você. Então dê valor a Jesus. Dê valor ao significado da cruz. Estude, leia Isaías 53. Vai lá. Vê o que Jesus sofreu por mim e por você. Para que hoje você pudesse ter acesso a falar com Deus. Quando Jesus ele foi morto na cruz, o véu foi rasgado. Porque antigamente, até o Novo Testamento, Jesus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então Jesus ele, lá na cruz ele rasgou isso também. A partir daquele momento hoje você temos a livre acesso a falar com Deus. Não merecíamos, porque nós somos pecadores. O que nos afasta de Deus é o pecado. Isso é o que nos afasta de Deus. Mas Jesus ele morreu na cruz para que isso venha acabar. Para que hoje você é merecedor. Hoje você é merecedor de falar com Deus. Muitas vezes falamos assim: eu não sou digno de falar com Deus, eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu pequei, não sei o que. Mas entenda uma coisa: Jesus ele morreu justamente por isso, para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Jesus ele morreu na cruz para isso, para que você pudesse falar com Deus. Hoje Deus ele aceita você da maneira que você é. Entendeu? Esses são os benefícios da cruz. Deus ele hoje te aceita, porque o preço já foi pago lá na cruz. O preço foi pago na cruz. Jesus ele morreu por isso, para que você pudesse ter acesso com Deus também. Porque o preço foi pago. Qual foi o preço? Jesus, seu sangue. Amém? Que você possa ter entendido e guarde essa palavra no teu coração. Que você possa falar. Que você possa falar de Jesus, o que ele fez comigo e com você. Amém? Essa foi a palavra de inspiração. Vamos ter outras ministrações de outras pessoas nesse tempo aí de crise, nesse tempo aí difícil. Mas eu creio que isso tudo tem um propósito
debaixo do céu. Esse tempo vai acabar, enquanto isso que você vem aguardar esse vídeo. Compartilhe, se possível, escute mais de uma vez, para que podamos entender o sacrifício de Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus.